Uma pergunta, pessoal. Vocês já ouviram falar do que é um sinal PWM ou algo do tipo? Já teve, sim. Mas há bastante tempo. Já sim. Uhum. Tá. Vamos fazer o seguinte. Então, vou aproveitar, vou deixar então a explicação gravada aqui. Depois a gente entra nos detalhes de como que a gente vai fazer para trabalhar com esse sinal PWM no Arduino, tá? Deixa eu pensar como é que eu posso explicar ele para vocês. Uhum. Imagine que vocês têm o seguinte, ó, pessoal. Esse é o exemplo mais simples, né, do porquê que se usa esse tal de sinal PWM. Vocês têm uma fonte aqui de tensão que está ligada a um resistor, tá? E aí, digamos que vocês queiram controlar a potência que vocês enviam para esse resistor. E, obviamente, claro, vocês não podem mudar a tensão dessa fonte. Digamos que ela seja 100 volts aqui. Estou chutando, vou botar simplesmente uma fonte de tensão aqui. Vocês não podem mudar o sinal dessa fonte, vocês não podem mudar o valor de tensão dela, porque isso tudo é requisito do sistema. O que vocês podem usar para diminuir a tensão que vai em cima desse resistor? Qual é a técnica mais simples que vocês já viram até hoje para fazer isso? Primeira coisa que vocês aprendem em circuitos 1. Como que é, professor? Para diminuir a tensão no resistor? Uhum. O que dá para colocar ali no meio que diminua a tensão no segundo resistor? Ou naquele resistor que está ali? Um primeiro resistor? Perfeito. Exatamente. Um Sério? outro resistor. É isso aí. A gente faz um divisor resistivo. Vou só trocar aqui a cor dele porque esse resistor vai aquecer. Esse resistor aqui, gente, ele vai limitar a tensão que chega nesse cara, tá? Quanto maior for essa resistência, menor vai ser essa tensão aqui. Então, geralmente, a gente coloca aqui um resistor variável fazendo esse papel, tá? Contudo, nós temos um pequeno problema aqui, tá? Que é o seguinte. Em cima deste resistor, eu vou ter tensão, e em cima deste resistor, eu vou ter corrente. Quando eu tenho tensão e corrente juntas, o que eu tenho aí em cima? Potência. Eu vou ter uma dissipação de potência na tentativa de controlar a tensão que vai em cima desse resistor. Tá? É por isso que não se usa divisores resistivos, por exemplo, para baixar a tensão na entrada de uma casa. Não faz sentido. Porque no momento que passa uma corrente no teu resistor, tu vai ter uma dissipação de potência em cima disso. Tá, mas onde é que é usado então? Esse tipo de circuitaria, ele só é utilizado em aplicações de pequena potência, tá? Uma pergunta, vocês já trabalharam com reguladores lineares de tensão? Tipo,
LM7805, 7812 ou algo do tipo? Acho que não, senhor. Não Já conheço. E eu não me lembro, mas Eu também não. Conheço. Os reguladores lineares de tensão, eles basicamente fazem o seguinte: vocês têm aqui uma tensão CC de 12 volts, vocês põem ele aqui no meio e vocês têm na saída dele 5 volts, cravado, bonitinho. Tá? Milagre da tecnologia? Nem tanto. O que esses reguladores lineares fazem é que dentro deles existe uma circuitaria que funciona como esse potenciômetro, em que ele vai aumentando ou diminuindo essa resistência para que na saída dele vocês tenham uma tensão regulada bonitinha. Tá? Vocês já viram esses caras em atuação. Sabe as fontes de laboratório de vocês que vocês foram para o laboratório? eu já fui, mano. Já. Ainda não. Ainda não? Tá. Quando vocês, para quem não for em laboratório, quando vocês forem para laboratório e vocês pegarem as fontes, vocês podem ver que elas são bem pesadinhas. Elas são bem pesadas basicamente por dois fatores. Um que tem um baita de um transformador ali dentro. E o outro fator é que elas têm dissipadores muito grandes, porque tem esses tais reguladores lineares de tensão, tá? Que atuam mais ou menos como esse circuitinho aí, em que ele fica variando a resistência para eu conseguir ter um controle da potência ou da tensão que está indo para minha saída. Problema? Problema, eu vou ter uma alta dissipação de potência, ou seja, não é um circuito eficiente. Então, o que nós costumamos fazer para evitar de ter essa perda de eficiência? Bom, eu já avisei para vocês aqui, ó, que o problema desse cara aqui é que eu vou ter um encontro de tensão e corrente, ou seja, eu vou ter uma potência sendo dissipada em cima dele. Tá? Agora, digamos que eu faça o seguinte. Digamos que eu tenha aqui uma fonte de tensão, que do outro lado aqui eu tenha uma resistência também. Só que agora, gente, para eu controlar essa potência que vai em cima dele, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ligar uma chave. E essa chave que eu estou ligando, ela vai abrir e fechar várias vezes por segundo. Pensem da seguinte forma, tá? Imagine que vocês estão dirigindo e que vocês queiram diminuir a velocidade média ou que vocês queiram, por algum motivo desconhecido, aumentar o tempo da viagem. Tá? Supondo. Ao invés de vocês simplesmente tirarem o pé do acelerador, imagine que vocês estão num carro muito louco, em que ou você deixa o carro ligado ou você deixa o carro desligado. Tá? É mais ou menos isso que acontece com as fontes de tensão. Ou você tem esses 12 volts ali, ou você não tem nada. Ou você está conectado, ou você não está. Então imagine que vocês estão dirigindo com esse carro e de repente vocês param e ficam 1 hora parado. Avanço mais um pouco, paro. Avanço mais um pouco e paro. Apesar de, quando vocês estarem dirigindo numa velocidade constante, quando vocês param, a média da viagem de vocês vai acabar sendo maior. Aqui com a tensão vai ser a mesma coisa. Imagine que essa chave ela vai abrir e fechar periodicamente. Tá? Se só essa chave tivesse aberta, eu teria 100% de potência. Agora, se essa chave fica 50% do tempo fechado e 50% do tempo aberta, eu tenho uma forma de controlar a potência que eu envio para ela. Tá? Então, é nesse princípio que se fundamenta o sinal PWM. Eu vou ligando e desligando essa chave para eu conseguir controlar a potência que eu estou entregando na saída. Tá entendido até aqui, gente? Mais ou menos o que seria? Sim, senhor. Tá. Vamos então ver um pouco mais de detalhes sobre esse sinal PWM. Ele tem algumas características, tá? Vocês não podem simplesmente fazer um chaveamento do nada. A principal característica desse sinal PWM é que ele tem uma frequência constante.
Vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui certinho isso, tá? O que significa essa frequência constante? Significa, gente, que todos os períodos vão ter o mesmo tempo, tá? E que esse sinal se repete. Esse aqui é o período do meu sinal PWM, ou seja,